Mudar não é fácil. Você sabia disso? Você concorda com isso? Porque na maioria das vezes, o que nós ouvimos é algo diferente. Nós sempre ouvimos que a mudança é algo natural, e isso é verdade. E que é um processo que todos temos que aceitar. E aí é a parte difícil. Muitas vezes, mesmo quando nos preparamos para a mudança, esse processo não é fácil. E isso se aplica tanto a mudanças na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. E existe particularmente um momento da mudança que é muito difícil. É aquele momento entre trabalhos, entre profissões, entre ocupações. Essa é uma reflexão que muitas vezes não faz parte daquilo que nós pensamos e nos planejamos para poder lidar em nossa carreira, mas é algo que nós devemos enfrentar. Hoje, no último episódio desta primeira temporada do podcast Vida Dinâmica, eu tenho o prazer de receber para conversar comigo sobre esse tema tão útil e necessário a Silvana e o Hermes. Boas-vindas a vocês. Silvana, como é a tua primeira vez aqui, eu vou pedir que se apresente para o pessoal que nos assiste. Sim, Guto, um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. O meu nome é Silvana, eu sou psicóloga, eu atuei por 3 décadas no mundo corporativo, na área de recursos humanos, onde eu fiz uma carreira linear, óbvio, que era da minha época, e hoje eu tenho a minha própria consultoria, atuando com consultoria de recursos humanos e com mentoria e coaching para gestores e carreira. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. O Hermes, que é o nosso idealizador do Vida Dinâmica, dispensaria apresentações, mas pode ser que alguém esteja nos vendo pela primeira vez. Então, Hermes, por favor, se apresente ao pessoal. Tá. Eu sou engenheiro, mecânico civil, administrador de empresas e pós-graduação em engenharia de segurança e Ministério do Trabalho. E hoje atuo na área de gestão empresarial. Muito bem. Hermes e Silvana, eu vou começar com um dilema clássico, que é aquele do profissional que passou por muito tempo sendo o melhor técnico da sua equipe e de repente se torna o gestor desse ou de outro time. Então, de repente, o sucesso desse profissional deixa de depender de uma atuação, por assim dizer, mão na massa, e passa a ser o talento de fazer com que outras pessoas consigam trabalhar com ele, buscando aquela visão e aquele resultado que ele enxerga. Muito bem. A minha pergunta para vocês é a seguinte: por que neste momento de transição, tantos talentos promissores não conseguem ter, como gestores, o mesmo desempenho que tinham como técnicos? Por que essa identidade de especialista é algo tão difícil da gente deixar passar? O que você acha, Hermes? Eu acho que a identidade entre a situação antiga e a nova proposta dele ser um gestor ou liderar um time é um desafio. Então ele deve ser preparado tanto pela empresa como ele mesmo, através de uma mudança de mindset, porque ele vai ter novos desafios, novas responsabilidades. E aí a empresa, como que define isso? Através de uma descrição de carga e função acordada, né, entre a empresa e ele, e todos os parâmetros que será avaliado e o que a empresa gostaria que fosse entregado, ou seja, ou mensalmente, ou semanalmente, ele vai ser medido. E ele, sobretudo, teria que ser muito forte em receber e dar feedbacks, porque é uma pessoa que está diretamente, agora tudo mudou, né? Ele tem que sair da caixa e começar a ver o espaço como um todo. Ou seja, ele passa a ser responsável por qualquer coisa. E ele não pode se deter e querer fazer para ensinar o outro, porque ele sabe como fazer. Então ele tem que ensinar como fazer
valorizando o outro ele dá as dicas e o outro vai fazendo, aí ele ganha credibilidade e ganha espaço como líder. Excelente consideração. Eu, particularmente, concordo muito com o que você falou a respeito do feedback. É algo que eu sempre valorizei. Eu acho que dar e receber feedback é um ato de respeito. Porque você compartilha a sua visão a respeito do trabalho que a pessoa realiza. Eventualmente, você vai ter que ter discussões difíceis, apontando aspectos que ela precisa melhorar, erros que foram cometidos, mas isso também te coloca numa posição de vulnerabilidade, porque falar a respeito de algo para alguém e dar uma opinião sempre te faz entrar numa posição de visibilidade, de vulnerabilidade. E também saber receber feedback, porque não adianta nada a gente ser muito bom falando, apontando o que acha que está bom e está ruim, e não termos a humildade de ouvir, entender e aceitar, muitas vezes, as falhas que nós cometemos. Silvana, qual que é a tua opinião a respeito disso? Guto, é interessante, mas esse primeiro movimento que um colaborador faz de sair do nível técnico para um nível de gestão, para mim, de todos os movimentos de carreira, é o mais complexo. Foi complexo para mim quando eu fiz isso há anos atrás, né, de sair de analista de recursos humanos para ir para coordenadora de recursos humanos, porque você sai de uma posição em que você tem domínio do que você faz e você é dono do que você faz para começar a gerir as atividades de outros, tá? E muitas vezes, e dentro das organizações acontece isso muito, você não deixa de completo as atividades que você fazia antes. Então, você acumula mais uma atividade que é a de gerir pessoas. E na nossa, às vezes, na nossa imaturidade ou na nossa simplicidade de ver a gestão, a gente acha que é uma coisa simples. E não é. É algo muito complexo. Quando você fala do outro, quando você fala de dar feedback para outra pessoa, muitos, inclusive, evitam fazer isso. Evitam estar em situações complexas de dar feedback para o outro, de falar, apontar para o outro aquilo que ele precisa de melhorar, pelo medo de ser mal interpretado, pelo medo de ter dificuldade de falar, ele prefere evitar. E isso ocorre com aqueles analistas que estão se tornando gestores, ou aquele técnico que está se tornando gestor, que muitas das vezes nem recebeu nenhuma orientação antes. E ele foi promovido pelo quê? Por ele ter a confiança da organização, por ele ser um excelente profissional, de muita responsabilidade e credibilidade dentro da empresa, mas sem nenhum viés de gestão. Então, essa saída, eu não acho que é só responsabilidade da organização, eu acho que é responsabilidade também da pessoa. Quando eu quero crescer, eu também tenho que correr atrás, e também vi isso acontecer muitas das vezes. A empresa que está me querendo nessa posição, então ela que invista em mim, e não, eu acho que é compartilhado, e é um momento muito complexo, porque você está deixando de oferecer apenas o seu trabalho para garantir que todo time que responde para você também ofereça um bom trabalho, tá? E o mais complexo é você não querer que o outro faça como você. Por quê? Porque as pessoas são diferentes e a gente tem que entender que o amarelo é bonito, mas o verde também é. Então, se eu quero fazer de uma forma diferente, mas eu atinjo o resultado, é função do gestor valorizar aquilo ali, não criticar e acreditar que só o dele que pode ser bom. Um dos pontos críticos para um técnico, quando vira gestor, ele acreditar que ele sabe fazer muito bem, então ele quer que o outro faça como ele. E é muito difícil para ele fazer essa mudança de chave, essa mudança de mindset, como o Hermes bem colocou, e entender que as pessoas são diferentes e que agora eu tenho que começar a aprender a valorizar o que o outro faz. A tua fala, Silvana, me traz 2 pontos. Uma reflexão que eu quero dividir com quem nos assiste. O primeiro ponto é o seguinte: não adianta esperar por uma mudança no sentido de agora eu tenho um desafio como gestor, a empresa tem que me preparar. Claro, esse é um trabalho a várias mãos. O teu empregador
vai ter que te preparar, mas você também precisa correr atrás. Não apenas fazendo cursos, mas também estudando, refletindo e se preparando para esse momento. Então, não é algo apenas como uma nova função, um novo trabalho, e quem te colocou nessa posição precisa necessariamente fazer tudo. É um caminho de dois fluxos, dois rumos, dois sentidos. A segunda reflexão que eu faço é o quão importante é também a organização estar disposta a criar uma cultura para que se dê e receba feedback. Porque às vezes essa pode ser uma característica própria do gestor ou do funcionário, mas não necessariamente a organização valoriza. Então, pode ser que haja organizações que prefiram, por alguma razão, conduzir o tema de outra forma. E não necessariamente o feedback vai ser a maneira incentivada. Então, enfim, é algo importante também para as pessoas saberem que elas devem buscar dar o feedback, mas elas precisam verificar como a organização lida com isso e se estruturarem para que não se vejam eventualmente adotando uma prática que pode ir contra aquilo que é uma diretriz organizacional, por qualquer que seja a razão, ou às vezes a organização tem outros meios de prover isso, por meio de processos formais, que não apenas aquele feedback na conversa one-on-one. Aí, Silvana, isso me leva para uma pergunta. Existe algum sinal vermelho comportamental, vamos colocar assim, capaz de indicar que um novo gestor não está conseguindo fazer essa travessia, deixar de ser o técnico especialista e passar a ser gestor, de tal forma que isso o coloque, inclusive, numa situação de risco de ser demitido, provando que o problema dele não é uma incompetência técnica, mas talvez uma dificuldade de lidar com as questões políticas e também de gestão de pessoas que o cargo exige? Qual que é a tua opinião? Essa pergunta é bem capciosa quando a gente fala, né, desse momento de virada e de como a pessoa vai atuar na nova posição. E acontece muito das pessoas não darem conta e a consequência é realmente ser o desligamento. Como que esse novo gestor pode se avaliar, se acompanhar, né? Primeiramente, eu sempre digo que a pessoa tem que se conhecer, ela tem que buscar se conhecer. Ninguém se conhece 100% e nunca vamos conseguir atingir este patamar, mas à medida em que eu começo a me entender, eu começo a me avaliar, eu entendo melhor a realidade externa, a qual eu estou inserida. Então, para eu observar para fora, eu preciso observar para dentro. Então, a hora que eu me percebo, eu vou conseguir entender quando eu não estou funcionando muito bem dentro de um projeto, ou quando eu estou, por exemplo, dentro de uma reunião e não, as minhas opiniões, as minhas colocações não são consideradas, quando o próprio time, eu solicito coisas, eu solicito atividades, eu dou direcionamento e o time simplesmente meio que ignora, não entrega, ou atrasa, ou fala, chefe, desculpa, eu me esqueci. São sinais que você precisa de se preocupar. Tá? Tem um livro que eu gosto muito, até de recomendar para quem está fazendo a mudança de chave, saindo de uma posição, indo para uma posição um pouco mais ampla, né, de gestão, que ele se chama Os Primeiros 90 Dias. Porque eles são, esse livro, né, ele traz informações, é um livro americano, então tem todo o estilo americano de escrever, cheio de receitinha, né, receitinhas dentro do livro, mas ele traz informações interessantes de como que você faz suas conexões, como que você se envolve nos projetos, como que você entra na realidade sem você sentir que você já está pronto, preparado. É uma mudança significativa e que ela precisa de ser vista pelo colaborador como sendo uma mudança significativa, porque senão ele vai para ela de uma maneira diferente. E esse livro permite uma certa reflexão para a pessoa e ela começar a estar atenta a esses pequenos indícios de que, eu acho que eu preciso de corrigir a minha rota antes que o meu direcionamento não está indo
pelo lado correto dentro da organização. Porque cada organização é uma, ela tem um jeito de ser. E eu tenho que entender como essa organização funciona para que eu possa funcionar dentro dela. Se eu não entender como ela funciona, eu não vou. Como você disse, eu posso estar dentro de uma empresa que nem valoriza feedback, ela tem uma outra estrutura. Agora, se eu quero imprimir a minha forma de fazer ali dentro, mas não tem conexão, vai dar errado, né? E um outro ponto importante diante de tudo isso, para mim também é o feedback. Eu preciso de buscar isso. Eu não posso esperar só que o meu gestor vá me chamar uma vez por ano para dizer se eu fui bem ou não fui. Eu preciso de ir até ele e falar assim, olha, como que eu estou indo? O que você percebe que eu preciso de melhorar? Essa humildade de buscar referência, de buscar, também ajuda você a enxergar um pouco melhor o seu cenário e te dá tempo de corrigir rota. Sem dúvida. Conectando os comentários que você fez, eu faço um convite para quem nos assiste, porque em outros episódios do podcast Vida Dinâmica, alguns desses aspectos, não o que você falou, mas temas conectados, foram abordados. Por exemplo, no episódio 5, com o Youssef e o João, e no episódio 6, com a Thaís e a Viviane, falamos de vários aspectos envolvendo o feedback, envolvendo o autoconhecimento, e agora eu acho, Silvana, que você fecha a visão a respeito disso, mostrando a importância prática na carreira de se conhecer, de buscar receber o feedback, de buscar entender a estrutura organizacional em que nós nos encontramos e verificar se aquilo de fato é o que a gente deseja, é o lugar em que desejamos trabalhar, eventualmente não é. E, finalmente, é muito interessante quando você comenta sobre a importância da pessoa perceber esses sinais como gestor. Então, se tem o reconhecimento dos pares, do time, dos líderes, isso eventualmente já é um próprio feedback sendo dado. Hermes, você teria algum ponto que quer completar em cima do que a gente falou? Sim. O antigo técnico, ele estava numa sensação de controle e conforto. Agora, na nova função como gestor, ele tem novos paradigmas. Então, eu diria que, como ele quer e gosta, ele tem que primeiro conhecer cada indivíduo, não julgar as pessoas, mas interagir com cada um deles do time para que ele consiga, que todos consigam estar focados no mesmo objetivo, no mesmo resultado, que eles, ambos, que o time inteiro tem que entregar. Porque agora ele não é mais individual, ele não é mais ele representa uma equipe. Então, esse gestor, ele tem que ter o espírito de colaborador, saber ouvir, não pode julgar nem dar opinião. Ele tem que, sobretudo, saber ouvir e a valorizar as pessoas. Ah, legal, gostei da sua ideia. Não é para você fazer, então, para ver como é que fica, vamos fazer. E aí sim, ele cresce junto com a equipe. Muito bom. De certa forma, ele acaba sendo uma espécie de mentor. Né? É muito menos um papel de chefe, é muito mais o papel de um mentor. Mas agora, mudando a ótica da nossa conversa, eu tenho uma outra pergunta para vocês, que não é da pessoa que acaba de ser promovida, assume uma função de liderança e, de repente, ou não está conseguindo desempenhar bem, ou até tem alguma dificuldade em deixar o lado técnico. A minha pergunta é outra. Agora nós vamos falar daquela pessoa que tem um bom salário, está numa carreira há bastante tempo, numa empresa, mas, como se fala no mercado, bateu no teto ou perdeu o brilho dos olhos. Então é aquela pessoa que não está satisfeita mais, não sente aquela ânsia, aquele ânimo de participar, só que tem medo de sair por conta das chamadas algemas de ouro. O salário alto, os benefícios, a posição, o status, enfim. Eu pergunto para vocês dois, e aí gostaria que a Silvana começasse a resposta. Como saber a hora de insistir dentro da empresa e tentarmos
nos reinventar, fazendo aquilo que pode se considerar um intraempreendedorismo, ou quando nós devemos assumir que o ciclo acabou e então precisamos buscar uma outra carreira, seja ela no mercado ou até mesmo empreendendo. O que você me disse, Silvana? De novo, né? Eu acho que quando a pessoa tem domínio dos talentos dela, daquilo que ela sabe entregar, do que ela tem para oferecer à empresa a qual ela está, ela vai conseguir captar isso muito rapidamente. Ela pode até não tomar uma decisão muito rapidamente, ela pode demorar, mas ela vai conseguir perceber isso, porque os sinais, eles aparecem, né? Aparecem na falta de interesse até de levantar na segunda-feira para ir trabalhar, de conduzir projetos repetidos, né? Porque às vezes você está conduzindo um projeto e de novo te pediram para fazer de novo a mesma coisa, mas agora mudar, né, a vertente. Você fez isso há 2 anos atrás e está lá você de novo. Isso aí você começa, você começa a desanimar, né? A perceber que não tô tendo mais fit com isso. Eu nunca acho que você deva simplesmente abandonar o bar. A não ser que você esteja numa empresa que você já não está gostando em nada, que, né, mudou-se o time, as coisas já mudaram e você não está conseguindo se adaptar à nova realidade, aí faz sentido. Mas caso contrário, você está numa empresa grande, você está numa empresa que tem possibilidades, está numa multinacional, que tem chances né, de outras formas, para mim a primeira coisa é olhar para dentro. Olhar para dentro, olhar para as possibilidades, ter uma boa conversa com o seu gestor, expor as suas necessidades, aquilo que você está vislumbrando ou não está. Não estou sentindo confortável, mas não sei ainda para aonde caminhar. Então, quando você olha para dentro, você pode ver possibilidades e talvez fazer um outro voo que você nem imaginava. E após tudo isso, se realmente depois dessas tentativas internas não deu certo, e aí sim eu acho que você precisa de se planejar para buscar algo fora. E aí tem 2 formas, né? Tem 2 formas, porque se você não está bem e não tem coragem de sair, naturalmente em algum momento isso vai acontecer. Se não é por você, é pela organização. Porque não se sustenta quando você não está bem, quando as coisas não estão se encaixando. E se for você que se prepare, né, ou na busca de uma nova oportunidade e partir de uma, né, para outra, ou numa preparação para empreender, que empreender também não é algo fácil, não é algo que a gente tira da cartola e fala, né? Olha, agora eu virei empreendedor, não de forma alguma, mas é possível. Você pode fazer e fazer de uma maneira segura, tá? Mas você faz isso antes de simplesmente chutar o balde, né? Até gostaria de completar Claro. o pensamento da Silvana, que foi muito bom, e dizer o seguinte: primeiramente, o profissional deve estar sempre pronto para se reinventar e buscar oportunidades, porque se existem oportunidades na empresa, seja ela pequena, com poucos funcionários, sempre existe uma oportunidade. Eu vejo isso todos os dias. Isso na mesma empresa. Por quê? Porque aí ele demonstra fidelidade, ele demonstra interesse e ele demonstra que quer crescer profissionalmente, demonstra credibilidade para o gestor imediato, para o dono da empresa, para o gerente, diretor, quem quer que seja. E todo mundo está vendo ele dessa forma, né? Às vezes é o cara da contabilidade, o do RH, nossa, ele está sempre pronto. Nossa, ele está pedindo a nota, já fez a caixa, que dê a nota para mandar despachar o negócio. Então, não se limitar a uma operação, não ser uma máquina, né, que vai passo a passo. Esse é um ponto. Com isso, ele pode quebrar as algemas de ouro. E, além disso, ele pode ter um senso de dono. Ele começa a se interessar pelas coisas. Onde ele vai no chão, por que não? Ele vai no chão,
Outro dia, ele pega e trabalha no coletivo, né? Aí o pessoal, nossa, vai almoçar com um, com o outro, trabalha no coletivo, começa a se interessar pelas pessoas, problemas das pessoas. E um outro dia, ele investe em si próprio, incentiva os outros também a investir em si próprio. Olha, fiz um curso tal que eu adorei na internet, não custou nada. Fiz um curso técnico em tal lugar, ou no Senai, no Senac, tem muitos cursos excelentes aí, né? E depois, ele tem que começar a medir os resultados. Ou seja, para apresentar valores. Como está sendo as suas entregas? Então, ele começa a ser visto como um profissional modelo, ao invés de ter mais um. Muito interessante. Gostei bastante da fala de vocês dois e achei muito significativo, Hermes, quando você fala sobre a pessoa investir capacitando os outros, ensinando os outros, dividindo e até estimulando. Acho que é um tipo de comportamento que, sem dúvida nenhuma, beneficia quem faz, beneficia os colegas e o próprio ambiente de trabalho. Fica aí uma dica para você que está nos assistindo e eventualmente pensa, puxa vida, o que eu posso fazer para mudar essa situação, como a Silvana falou, em que eu não tenho mais brilho? Busca capacitar seus colegas, busca dividir com eles o teu conhecimento, estimular para que eles façam cursos, para que eles voltem a estudar, para que eles busquem um aprofundamento, divida aquilo que você sabe. Isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer benefícios para você, para o teu colega e para o teu ambiente. Guto, Pois não? desculpa interromper, mas eu posso acrescentar um ponto, fazer um pequeno recorte, que o com Ernest certeza. falou uma coisa muito importante e que muitas das vezes a gente vê as pessoas fazendo o contrário, né? Se eu estou dentro de uma organização, seja ela pequena, seja ela grande, entender que se eu estou ali dentro, que eu esteja inteiro. Então, não seja, eu sou o especialista desse copo, então eu só vou cuidar dele e o resto, né, eu não vou me preocupar. Não é da minha responsabilidade. Esteja disposto, esteja disponível. Se você está dentro da organização, mostre que você realmente faz parte dela, que você está comprometido com ela. Isso é muito importante e é apenas um complemento, né, mas de uma fala que o Hermes colocou. Concordo. E aí, eu até fecharia, não, eu diria o seguinte, que o Guto estava dizendo, é muito importante, que a gente nunca pode perder a oportunidade de ser útil. Às vezes, né, ouvindo outra pessoa e indicando o curso, Sim. ou por que você não faz assim? Aí o resultado muda, aquela pessoa vem e te reconhece como um verdadeiro colega, um verdadeiro líder, mesmo que você não seja ainda, já começa a te reconhecer, né? Sim. Até porque liderança não é cargo, é atitude, né? Atitude. E eu concordo bastante com o que vocês falaram, e eu costumo dizer sempre assim, você tem que trabalhar com paixão. Eu, por exemplo, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu faço com paixão. Às vezes eu erro, às vezes eu acerto, mas eu faço com paixão. Então, sem dúvida nenhuma, como vocês bem colocaram, estando em qualquer ambiente, nós temos que buscar ao máximo ser úteis. Bom, só que existe uma outra visão do mercado que às vezes é um pouco diferente. E aí eu vou fazer uma pergunta para a Silvana. Muitas vezes, Silvana, o profissional quer mudar. Só que o mercado coloca uma espécie de rótulo naquilo que o profissional fez nos últimos 5, 10, 15, 20 anos da carreira. Então, como uma pessoa que tem interesse em fazer uma transição, vamos supor, alguém que trabalha em finanças, para pegar um exemplo que o Hermes disse, né? Aquela pessoa que trabalhava no contas a pagar ou a receber, que quer trabalhar no RH, que é a tua área, né? Ou a pessoa quer sair de uma indústria e ir para outra. Às vezes ela atua no setor de tecnologia e quer ir para o setor de agro, né? Como que uma pessoa pode fazer para convencer um recrutador a apostar no potencial de adaptação e não apenas naquilo que está no currículo e faz parte de um histórico já passado?
Eu vou te colocar, Guto, que eu só discordo um pouco do rótulo, porque não é bem um rótulo, é uma bagagem. A pessoa tem uma história de 5, 10, 15 anos em uma área, ela tem experiência, ela tem referência. Então, obviamente que é muito mais fácil ela encontrar posições dentro da bagagem que ela tem. Porque quando a gente está, né, do lado de cá procurando alguém, e hoje ainda com a tecnologia, né, com as IAs que fazem o filtro, ela tem aqui o script da vaga, né, tem o perfil da posição e ela vai analisar os currículos, automaticamente ela vai ver se tem conexão ou não tem. Eu sempre digo, se eu tenho interesse de mudar de área, primeiramente, eu analisar se realmente essa mudança está fazendo sentido, se ela tem a ver comigo. Se eu vou realmente para algo que eu vou fazer com paixão, como você disse, né? Estou inteiro de corpo e alma. Porque eu posso ter me desenvolvido numa carreira e foi maravilhoso, mas eu estou num momento que eu quero fazer outra coisa. Eu sou um caso, né? Eu fiz uma história dentro do mundo corporativo e migrei para um outro momento que é algo que eu queria viver também nesta vida. E quando você quer fazer essa transição, tentar fazer, primeiramente, dentro da sua organização. Se ela não diz respeito ao empreender, até o empreender ainda é possível fazer algo. Mas se você faz um movimento dentro da organização, onde as pessoas já te conhecem, as pessoas já te respeitam, já têm confiança em você, elas estão mais abertas a te dar uma oportunidade de mudança. A você migrar, por exemplo, sair de recursos humanos e eu quero ir para a área financeira. Olha, parece algo muito distinto, mas às vezes você tem um profissional no RH que é apaixonado por número. Então, talvez ele ir para a área financeira tenha sentido. Tenha sentido. E ele tem o apoio da organização. Ele tem o apoio da organização para falar assim, você tem um perfil ou não tem um perfil. Eu já vi pessoas que, por exemplo, saíram de recursos humanos e foram para projetos e depois descobriu que não tinha nada a ver com a pessoa. E aí ela foi alçar outros voos, mas aquele movimento, ele não funcionou. Eu já também tive pessoas que queriam sair da área técnica para ir para a área comercial, mas qual que era o objetivo? Era a oportunidade de ganhar mais. Mas será que só se movimentar pelo financeiro, ele vai te dar, né, um resultado que você quer? Talvez não. A gente tem que se movimentar, sabe, por paixão. Eu só consegui entender a palavra propósito depois que eu percebi isso em mim, de você buscar algo que tenha sentido para você. Se você está buscando algo que tenha sentido para você, as portas se abrem, não porque elas vão se abrir por se abrir, mas porque você está fazendo movimento, você está dinamizando o seu mundo para que você consiga atingir os resultados, as expectativas que você tem para a sua vida futura. Fantástico. Gostei muito da resposta. Trouxe um ponto de vista que não era, talvez, vamos dizer assim, uma visão ou uma percepção clara para todos nós, mas eu acho que você toca em algo fundamental, que é a pessoa, antes de buscar fazer algo fora, tentar se reinventar dentro, e se por acaso optar por fazer fora, que faça com paixão, que vá atrás desse propósito. Agora, Hermes, para você eu tenho uma outra pergunta. Ela lida um pouco com essa situação que eu perguntei para a Silvana, mas aí não é bem da pessoa que está incomodada, querendo uma nova função, ou eventualmente para o mercado, ou empreender. É daquela pessoa que fica numa posição estagnada, que não cresce mais, e de repente olha para os lados, olha para a carreira e fala, opa, eu não sei bem se eu vou ter um futuro aqui. Então, minha pergunta para você é a seguinte, de que maneira a pessoa pode fazer uma análise de risco para calcular o que nós vamos chamar de um custo de oportunidade de sair para o mercado ou de empreender? Quando que, não falando novamente das algemas de ouro, mas
Quando que a segurança do salário que a pessoa recebe, na verdade, quando a gente projeta e pensa no longo prazo, se transforma num prejuízo. Vou ficar por aqui, tenho o meu salário, tudo bem, eu não vou crescer, mas eu estou ganhando, se a empresa quiser, ela que me demita. Então, como lidar com essa mentalidade? Excelente pergunta. Esse é um desafio que o profissional ele deve tratar os sonhos dele, a oportunidade que ele galga, o que ele percebe que tem, ou a condição potencial que ele tem, junto com a direção da empresa, algum profissional hierárquico dele, levar o problema, conversar sobre essas situações, o que seria melhor para ele, ou mudar de área, né? A mesma empresa se reinventar, ou não, eu quero que você fique, porque agora nós vamos comprar um equipamento novo, você vai ser treinado, então você vai ser depois que você aprender, você vai ser o líder da sessão e tal. Mas não é bem isso que eu queria dizer. Eu queria dizer o seguinte, aqui existe um estudo, que é o estudo, ele foca no custo da oportunidade. Ou seja, e aí a gente traça o X e o Y, hoje vertical salários, né, os valores, e na horizontal o tempo. E aí onde ele está, uma linha paralela, o tempo onde ele está. Eu estou lá com, 5 mil por mês, um monte de benefício, tal. Isso, às vezes, está confortável para ele, porque ele consegue pagar todas as contas, mas, porém, não sobra nada. O cara não consegue investir, ele não consegue estudar, ele não consegue sair continua patinando, né? Fica na mesma lá, anos e anos, fazendo a mesma coisa, e depois até se desmotiva futuramente. Então, esse custo da oportunidade ele tem que ser avaliado. Às vezes ele precisa do apoio de algum profissional externo. Eu digo, Silvana, por favor, estou com um problema aqui. Aí, eu vi várias pessoas terem muito sucesso quando fizeram esse exercício e bem explorar o custo da oportunidade. E até posso dar um exemplo aqui de uma que me tocou. Eu tenho uma que é real, é na prática. É de um amigo meu, que tem uma empresa, que se formou, fez engenharia, tinha feito Senai, foi trabalhar numa empresa nessa parte de operação de máquinas CNC, máquinas programadas, máquinas robotizadas e tal. Aí ele se tornou lá um especialista, a empresa crescendo, e como ele tinha ambição, não tinha muita oportunidade na empresa, ele conversou com a direção da empresa. A empresa falou assim, olha, eu vou te dar esse equipamento, vou te vender, você leva ele, coloca no outro lugar e continua nos fornecendo. Ou seja, fizeram um acordo, contrato, tudo, e ele aceitou da seguinte forma, eu faço isso, mas também não me limito somente a te fornecer, eu quero fornecer para outros. Você pode, desde que não sejam meus concorrentes. E essa pessoa começou a crescer tanto, e aquela outra empresa onde ele estava era de 2 sócios que se desentenderam e acabaram quebrando. Hoje, ele está muito bem, num patamar assim, e os outros já são poeira, não existe mais. Agora tem uma outra história que é muito boa e prática e bem relevante, que até mostra naquele programa de pequenas empresas, grandes negócios, que a gente via na TV aí, de uma costureira. Ela costurava, ela sabia fazer arte, costurava, fazia coisas sempre do capricho, e foi ser líder de uma confecção. Só que a dona dessa confecção era uma asiática e queria produção, não ligava para a qualidade. Então não batia
dava conflito da personalidade da pessoa, os critérios que ela tinha, contra a outra que só queria resultado, dinheiro no bolso dela. Aí, o que aconteceu? Essa pessoa saiu, caso verídico, saiu, comprou alguns equipamentos, porque ela tinha sonho, ela estava se preparando para isso, saiu, pegou as melhores funcionárias, levou, teve um sucesso absoluto. Os melhores clientes perceberam e começaram a fazer negócios com ela. E ela abriu o mercado e, no fim, comprou outra empresa, comprou só para fechar. Olha só. E hoje ela é uma das maiores confecções do Brasil. Tem no Nordeste, são quase todos os estados. Acho que tem uns 3, 4 mil funcionários. E ajuda a pessoa a se desenvolver. As pessoas que têm uma habilidade, fazem treinamento, venda, oportunidade. Então, é exemplo de pessoa que soube fazer uma economia, deu a volta por cima, né? Saiu do modelo engessado para ir para o modelo de mente aberta. Muito interessante. E você aborda algo, Hermes, que às vezes a gente não pensa e pode ser que ocorra. E de fato, enquanto você falava, eu me lembrei de várias situações em que eu vi isso ocorrer ou alguém me contou uma história similar, que é a seguinte: muitas vezes a empresa terceiriza uma área ou uma atividade dela com os funcionários que faziam parte de um departamento ou desempenhavam aquela função, e ela acaba sendo talvez a primeira cliente de uma nova empresa, né, de alguns empreendedores. Então, de fato, esse tipo de diálogo pode, inclusive, gerar uma oportunidade assistida, por assim dizer. Essa é uma reflexão que vale muito a pena fazer. E eu aproveito e faço um convite para você que está nos acompanhando, para que se inscreva no canal, aqui no YouTube, no canal do podcast Vida Dinâmica, e também acompanhe as redes sociais. Você pode verificar tudo aqui na legenda. Verifique também os vídeos anteriores. Por quê? Embora estejamos aqui encerrando a primeira temporada, vocês poderão ver que todos os episódios anteriores têm conexão entre si e com aquilo que estamos falando. Então, esses 7 episódios iniciais tratam de vários aspectos de carreira, vários aspectos de gestão, vários aspectos de autodesenvolvimento. Confira, eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, Hermes, a pergunta que eu fiz para você me gera agora uma reflexão que eu quero trazer para vocês dois, e primeiro eu vou fazer uma pergunta para a Silvana, que é a seguinte: falamos aqui de vários estágios. Nós falamos da pessoa que ascende a um cargo de gestão. Nós falamos da pessoa que às vezes não se adapta nesse cargo. Nós falamos da pessoa que sente que chegou no topo, não consegue mais avançar e tem dúvidas. E agora eu quero lidar com uma situação que a gente não abordou: a demissão. Então, Silvana, geralmente, quando um profissional sênior é demitido ou sai do mercado, muitas vezes o maior inimigo é o ego ou a desatualização. Então, a minha pergunta para você é a seguinte: o que diferencia um profissional que rapidamente se recoloca daquele que fica meses ou anos em busca de uma oportunidade, fazendo entrevistas, às vezes até com alguma dificuldade para conseguir ser chamado? O intervalo entre a demissão e uma nova oportunidade profissional, na tua opinião, deve ser usado para que a pessoa busque voltar para a mesma vaga que ela atuava antes? Ou, em linha com o que conversamos há pouco, para ela redesenhar o seu escopo de atuação? Vamos lá. Primeiro, ser demitido é ruim de qualquer forma, né? Por mais que a pessoa, inclusive, já
sentisse isso antes, ou já soubesse que isso iria acontecer, o ato em si já traz um certo desequilíbrio, né, para qualquer pessoa. Eu já tive a oportunidade de acompanhar, né, processos de desligamento de posições altas, gerente, diretor, que é algo sofrido da gente acompanhar, é sofrido de se viver, e obviamente que ele vai precisar de um tempo para reconectar, né, as coisas, né, e tomar uma nova direção. Quanto mais alta a posição, mais tempo vai levar para uma recolocação. É igual uma pirâmide, né? Então, a base você tem várias posições em aberto. Então, é fácil. Às vezes a pessoa sai, um mês depois, ela nem parou para pensar, né, nas coisas e ela já está arrumando outro trabalho. Quando a pessoa está numa posição de gestão, ela já demora um pouco mais para essa recolocação, se esse for o caminho que ela vai seguir, né? E nesse ponto, se eu posso dar uma dica para qualquer pessoa que sinta que vai viver isso ou viveu isso, pense no que foi te informado. Quais os pontos que diz respeito a você? Uma empresa boa, ela acha formas de colocar para o profissional quais os pontos que naquele momento não está dando mais conexão. E tem profissionais que saem tão magoados com a organização que esquecem de olhar quais são os pontos que ele precisa de refletir, para que ele possa ir de uma outra maneira. Porque às vezes tem pontos que são questionados no próprio desligamento e que a pessoa continua repetindo. E aí sim, ela vai passar por entrevista e não vai ser aprovada, porque ela está fazendo as mesmas coisas pela qual ela foi desligada. E como é muito mais fácil eu dizer que a culpa é da organização, porque ela é mais poderosa do que eu, ser humano, né? Então é mais fácil dizer, não, eles que têm problema, ao invés de olhar o que eu preciso te mudar para um próximo passo, né? Eu tive uma situação que eu acompanhei de uma profissional que já ocupava posições de gerência e não conseguia, passava por entrevistas e, é porque eu tenho mais de 40, né, mais de 40 anos, é por isso que não está acontecendo, e na verdade não era, ela tinha uma forma tão incisiva de fazer que sufocava o próprio entrevistador. É como se ele tivesse a obrigação de dar a ela aquela oportunidade. E obviamente que não funciona assim. Você tem que ir para uma entrevista, tem que ir leve. Você tem que ir disposto a ouvir, a avaliar se realmente tem sentido aquela posição para você. E você só faz isso quando você está preparado. Se não está, você vai, sabe, errar, até você... Mas por que eu estou errando tanto? Por que eu não estou conseguindo? Isso se eu estiver buscando uma recolocação. Agora, se eu estiver buscando, né, um empreender, eu daria o mesmo recado. Se alinhe primeiro, volte para você, veja para que caminho vai seguir, se planeje. Planeje, inclusive, as suas finanças, porque você vai precisar de se organizar para isso no futuro. Então, se organize antes de sair, né? Nossa senhora, eu preciso resolver, tem que ser agora, porque não funciona dessa forma. As coisas precisam de tempo e investimento. Se você paralisa, nada vai acontecer. Se você espera cair do céu, não vai acontecer. Agora, se você se movimenta, as coisas vão acontecer a seu tempo, de acordo com os movimentos que você estiver promovendo, né? Internos e externamente. Eu até posso pegar uma carona na sua ideia. É muito importante o que você falou. E aqui um profissional experiente, às vezes ele é experiente, mas ele não tem a habilidade comportamental ou as competências comportamentais que possam mantê-lo ou recolocá-lo. Interessante. Então as competências comportamentais são fundamentais. Uhum.
é um estudo à parte. E aí eu recomendaria o profissional fazer uma análise dele mesmo, mas constantemente. Eu faço minha autoanálise anualmente. Às vezes eu tenho que virar a página. Né? Se reinventar, virar a página. Estava num caminho, mas o caminho hoje e a tal é outro. Eu preciso me reinventar, buscar novos horizontes, buscar contatos, buscar, sobretudo, mentores, orientadores, porque a gente sempre acha que é o dono da razão e não é. O outro enxerga, às vezes, a gente melhor do que a gente Exato. mesmo, né? Então, conte com isso, né? Né? É verdade. E às vezes isso vem de graça, né? É tão bom. Sim, sim. E tem um ponto do que você colocou que é importante, de você se revisitar com constância, porque é só assim que a gente consegue aprender um pouquinho mais a nosso respeito, e como realmente, hoje em dia, ainda por cima, as coisas se modificam muito fácil, muito rapidamente, eu preciso me manter atualizado. Eu não vou me manter atualizado só olhando, né, propaganda que tenha dentro da internet. Eu vou me atualizar quando eu leio, quando eu busco mais informações, quando eu troco informações com outras pessoas, quando eu vejo que o mercado está praticando dentro da minha área de expertise. Agora, se eu não faço nada, se eu me acomodo a ponto de agora fui desligado e não tenho nada, eu perdi tempo antes. Eu vou ter que recuperar. Né? E outra coisa, isso é tão importante que eu chamo isso como virada de chave. Ou seja, eu sempre me olho no espelho. Claro, eu não posso olhar muito, que eu falei, caramba. Mas assim, eu me olho no espelho no sentido amplo, né? Falo comigo mesmo. O que você está fazendo? O que você está planejando para o futuro? Onde você vai estar daqui a um ano? Com quem você vai estar daqui a um ano? Não é? Eu costumo fazer não sei se é porque o meu aniversário é bem no mês de dezembro, então eu termino o meu ciclo dia 28 de dezembro. Eu termino o meu ciclo junto com o ciclo anual. E eu peguei uma prática que eu faço no Notes, né, onde no celular mesmo, eu coloco quais são as minhas expectativas para o próximo ano. E quais foram os resultados que eu colhi do ano que eu acabei de passar? O que eu planejei, eu consegui realizar? Não consegui por quê? Onde foi a minha falha? O que mudou durante esse período, né? Eu faço essa reflexão por quê? Porque eu acho que você pode deixar a vida te levar. Ela vai te levar para qualquer lugar. Agora, eu não controlo tudo também. Eu consigo entender que a gente não tem controle sobre tudo, mas nós temos que ter um planejamento mínimo. Eu tenho que ter pelo menos o que eu desejo e saber, né, anotar, registrar, saber o que eu desejo, senão eu não vou saber para onde eu vou. E se você não fazer essa interpretação, você não consegue fazer as mudanças de rota. Você fica patinando. Estou dizendo, desculpa, não é você, eu estou dizendo por mim, tá? Sim, sim. A gente acaba entrando naquele ciclo vicioso e se acomoda. Então, o comodismo é um perigo. A gente tem que estar sempre alerta. E isso é eu digo que Deus é muito bom para mim, porque Ele me deu aqui o meu irmão Guto, e com ele eu tenho aprendido muito. Muito obrigado, parabéns. Não fica vermelho, não fica vermelho. Aqui é tudo meu. Eles é muito generoso. Para você que está nos acompanhando, o que foi falado há pouco pelo Hermes e pela Silvana dialoga bastante com o que foi apresentado no primeiro episódio do podcast. Esse é o propósito de uma vida dinâmica. É você se reavaliar, conseguir evoluir, conseguir ter um desenvolvimento pessoal e profissional. Porque ao cerne de toda e qualquer mudança
sempre estará no ser humano. E nós vamos ter nossas falhas, nós vamos ter nossas qualidades, vamos ter as nossas paixões, vamos ter também aquelas virtudes que não são tão boas, mas que fazem característicos cada um de nós. Só que nós precisamos avaliar e enxergar a nossa relação com o mercado, nossa relação com familiares, com amigos e com outras pessoas. Então, quando nós temos uma colocação como vocês dois aqui fizeram, isso mostra para mim que o propósito desse projeto, que foi idealizado pelo Hermes e pelo João, que é o Vida Dinâmica, tem de fato um lugar de ser e de existir, que é mostrar para as pessoas e trazer ferramentas, é o que está sendo feito hoje, é o que foi feito em todos os episódios anteriores, trazer ferramentas para que as pessoas possam assistir e dizer, puxa vida, isso daqui realmente eu posso fazer. Olha, a mudança é necessária e é dolorosa, mas ela não é tão difícil. É preciso, se eu quero atingir um outro resultado, se eu quero ter uma vida profissional, pessoal diferente, começar a mudar. E essa mudança começa de dentro. Bom, aí, Hermes, nós vamos para uma situação que, infelizmente, às vezes, nesse período do entre um emprego e outro, entre um emprego e optar por empreender, ou entre um emprego e alguma coisa que vem depois, nós temos uma dúvida muito grande por conta de perfis profissionais que o mercado às vezes possui. Vamos voltar para o caso do profissional experiente, que às vezes vai concorrer a uma vaga com pessoas mais jovens. O que esse profissional deve buscar fazer? Deve, por exemplo, se reposicionar e pensar em usar uma consultoria, a atuação em conselhos, atuar como mentor ou fazer um projeto fracionado como uma estratégia. Deve, de fato, continuar tentando competir no mercado com profissionais menos experientes, mais jovens, ou, enfim, precisa se reposicionar e buscar refazer a sua carreira, almejando uma outra atuação, como nós falamos há pouco. O que você diz? Eu diria que esse profissional ele deve partir para carreira solo. Solo. Eu digo carreira solo quando você está claro. cantando, tal, tem dois. Ele tem seus pontos fortes. Ele deve ter umas boas técnicas, algumas experiências e técnicas, e aí ele poderá utilizar esses pontos fortes e com bom relacionamento vender consultoria ou vender serviço. Eu acho que vai sair mais rápido, vai sair mais satisfeito do que ficar competindo com pessoas mais jovens que ganham menos e que terão até mais oportunidade com ele, com a curva do tempo. Então, acho que eu, pelo menos, quando eu montei uma empresa que eu tenho, né, a Allgestão, pode fazer propaganda aqui, mas eu estava funcionário, montei empresa porque a esposa de um grande amigo meu, que é engenheiro, uma excelente engenheira, ela estava trabalhando em São Paulo, tinha criança nova, estava numa situação muito difícil. Falei, não, para com essa vida, vamos montar a empresa, você assume a empresa, eu estou trabalhando, não vou misturar as coisas, isso aqui é uma página, isso aqui é outra página. Mas a gente conversava, tal, tocamos a empresa foi bem sucedida. E tanto é que a gente fez contratações, fez gestão de projetos numa empresa grande, fizemos 18 projetos em 2 anos, um contrato, inclusive uma fábrica no exterior, no Chile. Então foi uma empresa que deu certo. Por quê? Devido às experiências, competências e o entendimento. Quem faz o quê, quando, né? Às vezes a pessoa começa sozinha,
e ela explora junto ao gestor as oportunidades que ela tem, ela vê que ela não cabe mais onde ela está. Aí a melhor situação é mesmo uma saída honrosa, né? E aí o ideal é que ela tenha uma reserva e já tenha alguma coisa estabelecida ou alguma coisa delineada para que ela possa oferecer ao mercado de uma forma mais consistente, mais útil. Aí ela tem grande possibilidade de sucesso do que ficar rodando em círculo, né? Tentando recolocação. Eu atendi uma pessoa uma vez que ele estava com 58 anos de idade e o desejo dele era conseguir uma oportunidade efetiva e o mercado estava fechando as portas para ele e ele estava desesperado com isso, porque a famosa algema de ouro, né? Aí estou acostumado com um valor, né, de remuneração muito alto, então ele não se via fazendo, né, outra coisa. Só que ele já estava fazendo projetos, mas para ele aquilo ali era o famoso bico. Eu estou fazendo por enquanto eu não arrumo uma outra oportunidade. Eu fiz uma pergunta para ele, né? Se você voltar, conseguir uma oportunidade no mercado, quanto tempo isso vai durar? E se você decidir empreender agora, quanto tempo isso vai durar? E com essa reflexão ele saiu. E foi significativo, né? Porque ele realmente a chave cai, né? Pô, né? Se eu posso empreender, eu posso ir longe. Depende muito do que eu quero para minha vida, né? E às vezes eu voltar para o mercado vai durar o quê? Mais 3, 4 anos, 5? Então, por que não investir naquilo que ele já tem de talento? Quando a gente chega num momento que você tem muita bagagem, você tem muita experiência, muito conhecimento, eu considero que é momento de você utilizar isso para ajudar outras pessoas a conseguirem os espaços dela. Um espaço que um dia você já ocupou, mas que agora é momento de deixar para outras pessoas ocuparem e que você possa contribuir com elas, né, de alguma forma. Não, e tem tantas oportunidades no mercado, né? Estou falando por mim que eu fiz curso de perícia, atuei como assistente técnico e perito. Já fui perito judicial. Eu gosto muito dessa área do judiciário, mas todas as causas que eu defendi, a gente ganhou. E então dá para escrever um livro, algumas que são uns casos bem complexos, bem interessantes. Mas assim, hoje tem várias profissões que a pessoa não vê. Está tão perto, está tão ao alcance, mas a pessoa está tão ficcionada, ou seja, naquele quadrado, presa aqueles dogmas, aquela situação que o levou a uma situação de desconforto, que ele não consegue se libertar a mente ou conversar com alguém para, olha, vamos fazer isso. Por exemplo, se eu conversar com o outro 10 minutos, eu fico milionário. Não tem muitas ideias. Eu quero conversar também. Olha, em cima do que vocês falaram, me ocorre o seguinte. Nós temos uma tendência de olhar a carreira de duas formas. A carreira em mosaico, que é quando nós desenvolvemos ou ocupamos funções variadas, né? Versus a carreira linear, que é aquela num emprego só. Para quem trabalhou a vida inteira no modelo CLT tradicional, como uma pessoa dessas pode se preparar mentalmente e financeiramente para trabalhar no mercado, pensando exatamente no que vocês falaram, não almejando um emprego fixo, mas talvez uma prestação de serviços com caráter estratégico. O que vocês dizem? Vou começar a falar para ele. Olha, Guto, eu
Primeiro que eu vejo que o mercado tem mudado muito nesta direção. Sim. Muito. Eu tenho até né, a minha bola de cristal, ela diz que o mundo CLT, ele tem validade. Não sei até quando vai, mas eu acho que cada vez mais ele está sendo questionado, cada vez mais, principalmente as novas gerações não se interessam por se sentir preso, né? Eu acho que a pandemia também contribuiu muito para a nossa mudança de mindset, para a gente ver outras coisas, ver outros ares. Então, todos vão ter que se reinventar de alguma forma, tanto as organizações quanto as pessoas. Nós nos reinventamos mais fácil, porque a organização é um todo muito complexo, então não vai se movimentar com a velocidade que um ser humano consegue. E agora nós que já... eu considero que a gente passou, eu sou da geração que passou do não tem televisão até, né, um robô cuidando da sua casa, né? Então a gente está indo num viés muito grande. Então, essa habilidade de se reinventar, eu acho que nós somos a geração que mais conseguiu fazer isso, sabe? E por mais que, por exemplo, eu tenha vivido uma história que foi realmente uma carreira linear. Eu comecei como estagiária e eu segui todas as etapas, todas, literalmente todas, tá? Até chegar numa posição de diretoria. Então, linear, e para mim, era aquilo ali que tinha. Eu tinha que fazer funcionar o próximo degrau, eu queria o próximo degrau, né? Muita ambição para poder crescer, para assumir novos desafios, para ocupar outras posições. Agora, com o advento de tecnologias diversas, a gente vê o mundo modificando a forma de se fazer as coisas. E não mais o executar. Porque se você joga para uma inteligência artificial, ela te produz um material, óbvio que você vai ter que fazer fazer ajustes, mas ela faz, o operacional ela consegue conduzir. E eu tenho uma ligeira impressão que aquilo que aconteceu lá na época da reengenharia, na época que chegou os equipamentos, os maquinários e a produção ficou automatizada e reduziu enormemente o número de profissionais, né, dentro das fábricas. Nós estamos no momento em que são as áreas administrativas que estão vivenciando isso. E realmente vai haver uma modificação, uma mudança na forma de se trabalhar, que vai se reduzir essas posições que ficam lá operando, lançando informação, alimentando sistemas. Isso vai acabar. Então, vai acabar o trabalho? É claro que não. É claro que não. Só que nós precisamos de aprender outras coisas e lidar com coisas distintas, né? Eu vivencio, hoje eu sou consultora de recursos humanos, então tem hora eu estou dentro de uma empresa, fazendo uma implantação da área de RH, numa outra eu estou auxiliando um profissional que está em transição de carreira. São duas coisas distintas, elas têm conexão. Eu não acredito muito de você querer escolher duas profissões distintas, tipo, eu sou um personal trainer, mas ao mesmo tempo eu sou um profissional de recursos humanos. São coisas que exigem expertises distintas, mas eu acredito sim que você entendendo o seu caminho, existe um leque de opção para você, e você pode trabalhar com isso sem precisar de ter a chancela de uma carteira profissional, uma CLT que parece que te dá segurança, que isso já não existe mais. Isso existia há tempos atrás, quando o meu pai começava numa empresa e vai até o final. 20, 30 anos. Hoje já não existe isso mais. Então, a gente precisa de entender que você precisa de trabalhar com aquilo que você pode vender, né? O que você tem para oferecer para o mercado? O que você tem para oferecer de trabalho que possa realmente ter sentido para o outro? Então, não precisa ser exatamente construir uma carreira como no passado. Você pode inventar carreiras
que tem a ver com você e que te dê satisfação, que faça sentido para você e que, obviamente, te sustente, né? Que deixa você conquistar as coisas que você quer, com o dinheiro que você ganha do seu suor, né? Do seu trabalho. Tá? Muito interessante o seu ponto de vista. O que você diz, Hermes? Eu concordo, só vou acrescentar uma coisa. Essa carreira em mosaico, ou seja, depois que a pessoa decide, ou por obrigação, por necessidade, sair da CLT para ir para a CNPJ, o MEI, hoje nós temos 5 milhões de MEIs no Brasil e o número é dobrar, né? Agora, o que é preciso ser feito é alguma coisa na parte social. Por exemplo, a pessoa sai, mas ela sai sem orientação, ela vai começar a ser uma MEI, né? Aí ela monta a empresa dela, consegue dar nota fiscal, presta serviço e tal, mas ela precisaria ter um senso de organização, ou seja, de cultura. Eu preciso ter uma reserva, eu preciso investir em mim, não é só ganhar e gastar, porque aí o cara está perdido, ele pode quebrar rapidamente, né? Então ter também um plano de carreira para eles, né? O que seria que não muda da área corporativa, apenas vai porque esse individual ele vai crescer e logo logo ele está com 2, 3 funcionários, entende? Eu não vou começar a citar exemplos aqui, mas o cara sai, vamos supor, é um bom pintor. Aí faz um curso de pintura em epóxi, faz um curso de pintura em espaço confinado, alguma coisa mais crítica, né, onde precisa equipamentos, seguir as normas regulamentadoras e tal. Então precisa de um treinamento. Se ele começar a se especializar, ele rapidamente ele vai ser chamado e vai, né? Então está faltando, acho que não sei se é do governo, do Estado, ou as organizações, né? Fazerem essas orientações para as pessoas que estão recomeçando, se reinventando. Entendi. Isso me leva a mais uma pergunta. Vocês estão falando de mudança? Nós falamos sobre mudança. Em mais de um momento deste episódio, nós falamos sobre como é muitas vezes difícil mudar. Então, agora que nós caminhamos para o encerramento, eu tenho a seguinte pergunta para vocês. Mudar custa caro, ponto. Acho que a gente concorda com isso. Creio que quem está nos assistindo, se já passou por alguma mudança, vai concordar. Isso muitas vezes vai custar ego, dinheiro, tempo de aprendizado e outras coisas. Minha pergunta para vocês é a seguinte: qual é o preço que uma pessoa precisa estar disposta a pagar para poder atravessar esse intervalo entre antes e depois da mudança? Aqui é o custo, o preço da oportunidade. Ou seja, seja ele qualquer profissional, CLT ou não, ele tem que estar preparado para as emergências e contingências. Ele tem que ter uma reserva, porque essa reserva técnica, né, é o que vai salvá-lo, é o que vai fazer ele transpor esse intervalo aí, que você mencionou, do tempo, que às vezes pode ser rápido, se ele estiver bem preparado, planejado, ou tiver parceiros para a coisa começar a acelerar e andar rápido, ou pode levar um tempo muito longo e ele pode entrar num ciclo perigoso de desmotivação, né? Até de
Fica até doente aí, como é que se diz? Desequilíbrio aí, Perde equilíbrio emocionalmente. emocional, enfim. Uhum. Mas assim, precisa ter um planejamento e precisa ter um bom planejamento com reservas. E aí, consultar alguém que já passou por essa experiência para poder adquirir alguma informação útil que vai evitar custo para ele. Uhum. Ele acelera, ele ganha tempo. Ou seja, nunca vá sair correndo, fazendo sozinho, tentando errar para aprender. Esse é o caminho mais difícil que existe. O caminho mais curto seria consultoria mesmo, né? Uhum. Pegar alguém que saiba, que já passou por essa experiência, e às vezes não vai custar nada, vai ajudar. Muito bom. E você, Silvana, o que nos diz? Às vezes vai custar, mas é um investimento que É um tem que ser investimento. feito na própria pessoa, né? É. Porque para mim são dois custos. Um é o financeiro, que o Hermes já falou com muita propriedade, e o outro é o custo emocional, né? Que é invisível. Muitos às vezes até ignoram a existência dele, mas ele está ali nas suas ações, ele está ali nas coisas que você escolhe fazer naquele momento. Aquele momento de mudança, ele traz uma determinada escuridão, né? E agora? Para que caminho eu sigo? Isso emocionalmente é um custo alto, que faz com que a pessoa tenha realmente que buscar apoio, buscar conversar com outras pessoas, planejar corretamente, né, o seu próximo passo, não acreditar que vai poder, né, usar tudo que reservou no momento só, porque pode demorar um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas você precisa de ter essa segurança até para que você lide melhor, né, com esse momento. E para mim, buscar ajuda é o ponto. Não acredite que você precise resolver sozinho. As pessoas têm expertises diferentes e pode te contribuir naquele momento que você está vivenciando. Exato. E o risco, Silvana, não é só esse, né? É o risco de perder o time, né? Perder os recursos. Nossa. E entrar em depressão. Aí o cara... E aí a dificuldade é muito maior de se recuperar, né? De sair, porque quanto mais vai, mais fundo está no buraco, né? Vamos dizer assim. Aí sair dele é o grande problema, né? Então se acenda antes, né? Acenda a luzinha antes. Busque ajuda antes. Sem dúvida. Concordo com os pontos que vocês colocaram. E eu gostaria de acrescentar de uma reflexão que eu fiz enquanto falavam, que acho que o preço também é estarmos dispostos a romper com o passado. Em que sentido? É muito confortável permanecermos como estamos e esperarmos que, sem mudar nada, né, de tudo como se encontra, que algo vai acontecer. Então, quando nós optamos por romper com o passado, isso naturalmente vai promover uma mudança no presente e uma nova construção do futuro. Bom, para concluir o nosso papo, eu tenho uma última pergunta para vocês. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para aquela pessoa que hoje se sente no limbo. Ela não está feliz onde se encontra, mas também não tem coragem suficiente para sair. E aí eu pergunto, qual é o primeiro passo para amanhã? E, conectando inclusive com o que falamos há pouco, o primeiro passo é sempre o mais difícil, né? Então, para quem quer fazer uma mudança, o primeiro passo é fundamental. Ele é o mais difícil de ser dado. Porém, depois dele, os demais passos e os resultados vêm naturalmente. Pode não ser no tempo que a gente espera, mas eles vêm. Basta manter a constância. Então eu pergunto para vocês dois, para quem está nos assistindo, qual é o primeiro passo para amanhã? Posso começar? Claro. Tá. Bom, primeiro passo é o seguinte, é autoconfiança, faça análise de risco, que nós aprendemos aqui, tem que valer essa aula,
E, se favorável, mude com coragem e determinação. Ou seja, na certeza. E a vida, ela é dinâmica. E você, se você não mudar, nada muda. Isso aqui já dizia no Ócio Criativo, Domênico de Masi. Se você não mudar, nada muda. Muito bom. Excelente mensagem. E você, Silvana, o que nos diz? Começo dizendo, Guto, que se a pessoa já percebeu que ela está no limbo, ela já caminhou um passo. Boa leitura. Então, ela já está um degrau à frente de outros que ainda não perceberam. Boa leitura. Então, se ele tem essa visão, é momento dele preparar. Preparar financeiramente, preparar olhando para dentro de si novamente o autoconhecimento. Já está virando clichê eu falar autoconhecimento, mas é que para mim eu acredito muito nisso. Eu acho que tudo começa por aí, tá? Cuidar das suas relações, cuidar do seu networking, não networking falso, não networking qualquer, mas aquele que tenha significado e tenha sentido para você. Excelente. Trocar com a sua família informações, compartilhar o seu momento, escutar, tomar uma decisão ali que seja em conjunto com quem vai te apoiar, porque a família, para mim, ela é a base para te apoiar em qualquer decisão que você vai tomar. Então, é necessário tá com eles e saber que certa escuridão vai ter. E você vai ter que passar por ela. Não tem como. Se você não quiser atravessar essa escuridão, você não vai alcançar um outro passo. Você não vai fazer um movimento, desse dinamismo que exige para cada um de nós. E se você não escolhe, você já está escolhendo. E outra coisa também, às vezes, sentido espiritual, né? Você tem que ter fé, determinação e autoconhecimento. E, como você disse, a família é tudo. Sim. Se levar, pôr na mesa, às vezes você tem umas respostas bem assertivas que você não estava considerando. E se a gente for levar um pouco para esse lado espiritual, eu diria assim, acredite em você, escute o que o seu coração está te dizendo, pare para pensar e escolha um caminho. A gente vai errar, a gente erra toda hora, todos nós passamos por isso, mas escolhe e siga uma direção com vontade, com determinação, com persistência, porque os caminhos vão se abrir, porque quando a gente faz algo, você movimenta os outros, e se você não faz nada. Domênico de Masi. Muito bom. Silvana, Hermes, muito obrigado pelo papo. Obrigada a você. Obrigado por dividir a visão de vocês. Eu tenho certeza que essas reflexões vão ser muito úteis para quem está nos assistindo. E você que acompanhou o episódio de hoje, obrigado por ter assistido. Obrigado por acompanhar o projeto Vida Dinâmica. Eu faço mais uma vez o convite para que assista aos demais episódios. Eu tenho certeza que você encontrará alguma mensagem que vai te ajudar a refletir algum aspecto da tua vida, da tua carreira, promovendo um autodesenvolvimento. E, encerrando essa primeira temporada com esses 7 episódios, reforço aqui os meus votos de sucesso ao Hermes, ao João, nessa empreitada do Vida Dinâmica. E mais uma vez agradeço não apenas a Silvana, mas a todos os convidados que estiveram aqui conosco. Deixa o teu comentário, deixa a tua mensagem aqui, interaja conosco, faça propostas de novos temas, para que isso seja avaliado para uma segunda temporada. E, independente de novos episódios, entre nas redes sociais do Projeto Vida Dinâmica, interaja, curte, compartilha. Nos ajude a levar essa mensagem para alguém que você acha que pode se beneficiar dela. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, Guto, por ter conduzido, sido nosso líder, nosso mentor aqui. Obrigado. Muito obrigada, Guto. Obrigado, pessoal. Até mais.